Olá, tudo bem? Você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e a gente vai falar hoje sobre mais uma das propriedades dos logaritmos. A gente hoje vai falar sobre mudança de base, como é que isso vai funcionar. Vamos começar pensando no seguinte, continuando com a nossa sequência, nós estamos falando de logaritmos e continuamos falando das propriedades. E eu quero colocar aqui para você o seguinte, olha, é uma propriedade bastante importante, salva a nossa vida em vários momentos. A gente vai falar agora sobre mudança de base. E para pensar nessa ideia, a gente tem que tomar alguns cuidados importantes para definir isso daqui. Em primeiro lugar, eu vou te dizer que eu tenho aqui, olha só, logaritmo de A na base B. Ok, logaritmo de A na base B. Qual vai ser o fundamento do que a gente tem aqui? Dependendo da situação, o exercício vai nos pedir logaritmo de algum valor em uma base que os dados do exercício não mencionam. Então, por exemplo, imagine que a gente tem aqui, olha só, log de A na base B. Eu poderia mudar isso para qualquer base. Como funciona o processo? O processo vai ser o seguinte, eu vou te dizer que eu tenho logaritmo de A numa nova base que eu vou chamar de base C, dividido por logaritmo de B na mesma base C. Significa basicamente, né, o seguinte, quando a gente pensar em logaritmo de A numa base B, se eu mudar isso para a base C, o logaritmando continua sendo logaritmando. E o que era a base antes, vira aqui no denominador um logaritmando na base C. Cuidado! O que nós temos aqui não é divisão de logaritmandos. O que nós temos aqui é uma divisão de dois logaritmos. As pessoas às vezes confundem isso lá com a segunda propriedade. Não se trata daquilo. Eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Vamos supor, e a gente já usou isso em outras ocasiões, que eu tenho como dados dessa história a seguinte situação. Vou te dizer que o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,30 e que o logaritmo de 3 é aproximadamente 0,48, ok? Log de 2 é aproximadamente 0,30 e o logaritmo de 3 é aproximadamente 0,48. E a gente vai supor que o exercício te pergunte, olha só, por exemplo, quanto vale o logaritmo de 3 na base 2? E aí você diz, professor, mas espera aí. Quando a gente não mostra a base aqui, é porque a base é 10. Quando a gente não mostra a base aqui, é porque a base é 10. Nesse caso, o senhor está dizendo que a base do exercício é igual a quanto? É igual a 2. Exato. O que é que a gente vai fazer nessa situação? Eu preciso te dizer que logaritmo de 3 na base 2 é a mesma coisa aqui, pensa só. Qual é a base que nós temos na informação? A base da informação é base o quê? É base 10. Então eu vou mudar isso para base 10. Para fazer isso, eu vou te dizer que eu fico com logaritmo de 3, olha lá, na nova base que a gente acabou de definir, que é 10, dividido por logaritmo de 2 na nova base, que é 10. Consequentemente, agora dá uma olhada, log de 3 na base 10 eu tenho, log de 2 na base 10 eu tenho. Então a gente vai pegar e vai por aqui, ó, logaritmo de 3 na base 2 é a mesma coisa que logaritmo de 3 na base 10, que vale 0,48, dividido por logaritmo de 2 na base 10, que vale 0,30. Perfeito? Note uma coisa, duas casas atrás da vírgula e duas casas atrás da vírgula. A gente vai pegar e vai por aqui, ó. Isto é, logaritmo de 3 na base 2 nos daria 48 vezes 10 na menos 2, 30 vezes 10 na menos 2. Eu posso fazer o seguinte, isto seria 48 vezes 10 na menos 2, dividido por 30 vezes 10 na menos 2. Consequentemente, a gente vai pegar e fazer o seguinte, 10 na menos 2 multiplicando e 10 na menos 2 dividindo, sobra para nós 48 sobre 30. Se a gente colocar aqui, ó, 48 dividido por 30, você pode pensar no seguinte, logaritmo de 3 na base 2 é igual, pessoal, 30 é ou não o mesmo que 3 vezes 10? É verdade, professor. 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então, olha só, 48 dividido por 3 nos daria 16. 48 dividido em seguida por 30, então, divide por 3 e divide por 10, vai nos dar 1,6, ok? 1,6. Observe, nós
tínhamos uma base diferente da nossa informação. O que foi que a gente fez? A gente alterou a base geral dessa ideia e ao fazermos isso, a gente descobriu o logaritmo de 3 na base 2, certo? Descobrimos log de 3 na base 2. Através de quê? Através de mudança de base. Fique muito atento a este tipo de exercício. Isto vai aparecer lá e você vai precisar resolver com certeza. Observe, esta é a 4ª propriedade que a gente tem aqui. E a gente tem, além disso, uma série de exercícios que você vai ver ao longo das aulas anteriores. Fique muito atento, acompanhe e memorize e trabalhe exercícios envolvendo as 4 propriedades, certo? Isso é fundamental. Meus caros, obrigado pela sua atenção e se você gostou desse vídeo, não esquece, clica no joinha que fica em algum lugar aqui, inscreva-se no nosso canal, isso é importante para a divulgação do trabalho, ok? Meus caros, grande abraço, até mais!